Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o diretor-presidente da Urbis Trânsito e Transportes, o engenheiro civil Renato Gianola. Nascido em Sorocaba em 3 de fevereiro de 1960, Renato Gianola é pai de Laís e Lucas. Graduado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba, Facens, Renato Gianola é pós-graduado em Transporte pela Universidade de São Paulo, a USP. Especialista em Engenharia de Tráfego pelo Instituto Mauá de Tecnologia e MBA em Gestão de Projetos e Negócios pela Facens/IAT. Renato Gianola é servidor de carreira da Urbis desde 1989, estando como diretor-presidente desde 2001. Entre julho de 2006 a julho de 2013, acumulou o cargo de titular da Secretaria de Transportes. É professor da disciplina de Transportes na Facens desde 1999 e é membro do Conselho Diretor da Associação Nacional de Transportes Públicos, a ANTP. Foi ainda secretário de Transportes e Defesa Social da Prefeitura de Sorocaba entre 2003 e 2004, presidente do Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes de Trânsito e Transportes entre 2005 e 2006 e colaborador do Grupo de Trabalho sobre Cobrança Automática de Tarifas da ANTP em 1996. Atuou ainda nas áreas de trânsito, transporte e engenharia civil na iniciativa privada. Atualmente, exerce também o cargo de presidente do Fórum Nacional de Dirigentes e secretário de Transportes no biênio 2013-2014. Renato Gianola, muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Seja muito bem-vindo. Sim, sempre um prazer parabenizar, primeiro, pelo programa, e é sempre um prazer falar desse tema tão premente hoje em dia, que é a mobilidade urbana. E, Gianola, você participou do Fórum Nacional de Dirigentes e Secretários do Transporte, no mês de dezembro. O telespectador, naturalmente, tem a curiosidade de saber para que serve este fórum e o que é discutido neste fórum. Nós participamos da 82ª reunião do Fórum Nacional de Dirigentes e Secretários de Transporte. Na verdade, é uma reunião entre os secretários e dirigentes de transporte e trânsito de todo o Brasil. E no começo de 2013, em Brasília, na primeira reunião, em março, eles me elegeram, na verdade, me escolheram para que a gente possa coordenar nesse biênio até o final de 2014 essa reunião. É um encontro, naturalmente a gente faz 3 encontros durante o ano neste fórum, mas esse ano fizemos 5 encontros, porque tivemos também a parceria com a Frente Nacional de Prefeitos, que se deparou também, os prefeitos se depararam com as movimentações de junho. Então, em julho, tivemos em São Paulo um encontro bastante interessante, onde os prefeitos também participaram, para que a gente pudesse discutir toda essa problemática e toda essa divergência nos valores tarifários e a melhoria do transporte, que começou com os 20 centavos a tarifa, mas esse movimento foi bem mais amplo. Além disso, se discute outras questões relacionadas ao trânsito nas cidades também? Sim, tudo que refere à mobilidade urbana. Notadamente, a mobilidade urbana sustentável é o tema, quer dizer, priorização do transporte coletivo e os meios não motorizados, notadamente a bicicleta. Fez muito sucesso uma oportunidade que eu pude apresentar o nosso sistema de bicicleta pública aqui em Sorocaba, mas em Maceió, o que também elevou, vamos dizer, o nível das discussões foram as faixas exclusivas de ônibus em São Paulo. O representante de São Paulo da SP Trans nos mostrou a aceitação da faixa exclusiva, quer dizer, mais de 80% que não usa o transporte coletivo urbano, ou geral da sociedade, aprovaram a prioridade do transporte coletivo urbano, e a gente sabe a dificuldade que isso se tornou para os veículos particulares. Mas ele apresentou e todos se conscientizaram de que temos que priorizar o transporte coletivo, nem que seja em detrimento ao transporte individual. Muito se fala que Sorocaba é modelo em muitos aspectos. Como é a situação de Sorocaba diante dessas outras cidades em que se foi discutido no Fórum Nacional? Então, em relação ao trânsito, Sorocaba é reconhecida como uma das cidades melhor sinalizada, notadamente a sinalização horizontal e sinalização vertical. Nós estamos completando quase 200 mil metros quadrados de sinalização horizontal no ano,
Pra você ter uma ideia, há 7, 8 anos atrás a gente conseguia fazer 25 a 50 mil no máximo, estamos quase completando, estamos fechando 180 mil, 7 mil placas, então a gente investe muito o dinheiro que advém das multas, vamos dizer assim, a gente vai poder falar isso um pouco mais além, mas a gente investe exatamente em educação para o trânsito. Quero aqui já parabenizar a Fundação Baldino Amaral, o Cruzeiro, pela campanha que se fez neste mês de dezembro, né? E a gente investe também, por isso vocês pediram a parceria também, porque a gente investe muito em educação de trânsito. Isso também é reconhecido nacionalmente por Sorocaba. Quanto à questão do transporte coletivo, para fugir um pouco do trânsito, Sorocaba foi reconhecida junto com Curitiba, com a empresa pública, ou a prefeitura, no caso, o poder público, que se pagava por uma diferenciação, se pagava por quilômetro rodado, onde este meio de pagamento proporcionou ao longo dos anos uma grande melhoria, uma exigência boa aos permissionários, aos concessionários de transporte coletivo. Hoje não se faz mais isso, hoje a gente paga pela tarifa técnica, pelo passageiro transportado, mas a gente tem uma força no poder público de gerenciamento do sistema. Então Sorocaba é reconhecida nacionalmente por ter um órgão de gerência bastante forte, né, notadamente aí no caso do transporte a URBS desde 89, que gerencia. Então é importante que se diga que quem tem que operar transporte no Brasil, o modelo, são os empresários, eles que conhecem ônibus, eles que têm que operar. Mas o gerenciamento tem que ser muito forte do poder público por ser constitucionalmente um serviço essencial. Falando ainda sobre transporte, Renato, o congelamento da tarifa impactou o serviço em Sorocaba? E, além disso, de que maneira, como fica a questão do reajuste em 2014? Sim, e esse é um assunto que a gente tem discutido nacionalmente e aqui em Sorocaba também. Sorocaba também é um exemplo para o Brasil de uma das poucas cidades que se subsidia o transporte coletivo. Então a gente tinha, por exemplo, para falar em matéria de custos, a gente tinha 17, 18 milhões de subsídios ao ano já para a tarifa do transporte. Isso elevou-se a praticamente 30 milhões, já que não foi possível dar o aumento tarifário. É bom que se diga que esse aumento tarifário já está reduzido de impostos federais, né, por medidas provisórias, que é o PIS, o COFINS, né, e algumas alterações possíveis também no óleo diesel, mas agora no mês de novembro, mês passado, tivemos um aumento também no final do mês, um aumento do diesel. Mas deixando o diesel do lado, a gente impactou em uma redução de 8%, mas ainda não foi possível fazer jus a todos os insumos do transporte. Então, a gente teria que levar o prefeito, assim como foi feito o governo do estado, assim como foi feito a prefeitura de São Paulo e outras prefeituras, resolveu voltar atrás, manter a tarifa de R$ 2,95 aqui em Sorocaba, e isso, claro, que aumentou-se o valor do subsídio. No Brasil inteiro, aumentou-se o custo. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente pode até começar a conversar e falar de tarifa zero. Agora, o custo do transporte não é zero. Muita gente se confunde custo do transporte com a tarifa que se cobra do usuário. Então, o nosso custo do transporte é maior do que a tarifa de R$ 2,95. E o prefeito de Sorocaba resolveu, então, aumentar o subsídio para 30 milhões para fazer jus aos aumentos. Então, se isso perdurar, todos os aumentos a partir de 2,95 terá que vir dos impostos ou do poder público direto. As outras cidades não têm essa lei, essa legislação, não tem ainda esse modelo do subsídio. Isso pode complicar e a partir de janeiro nós vamos ver alguns problemas e o que a gente mais teme é que caia em nível nacional, não em Sorocaba, por este problema, por esse motivo, a qualidade do serviço de transporte. Lá na Câmara Municipal, uma das demandas aprovadas pelos legisladores é a questão da tarifa zero. Você acabou de falar a respeito dessa tarifa zero, gostaria que você reforçasse essa ideia. É viável ou não? Então, como a gente fala, bom, exemplos mundiais dizem que zero não é bom, né? A tarifa pode ser reduzida a um valor, mas zero, só para algumas cidades que têm tarifa zero, aumentou-se tanto a questão do transporte, a necessidade, porque assim, poucas distâncias ou distâncias menores que a pessoa pode fazer sem usar o coletivo, acabaria usando. Então aumenta muito o custo, a qualidade tenta cair quando você fala em zero. Agora, o que se pode fazer e o que é justo se fazer é se colocar uma tarifa cobrada justa, módica, no caso, para o passageiro, e que parte disso venha também dos impostos. É bom que se diga que foi aprovado também, né, já agora na Câmara, a PEC 90. A PEC 90 é a PEC da Luísa Erundina, onde ela altera a Constituição e coloca junto com a educação e junto com a saúde o transporte como prioridade. Então ainda vai ter muito desenrolar a hora que for aprovado definitivamente, já foi aprovado 2 vezes no mesmo dia na sessão na Câmara, vai para o Senado agora, e se isso for aprovado teremos algumas alterações, porque constitucionalmente o transporte passa a ser igual à educação e à saúde na prioridade.
Genola, o grande desafio da URBS no governo Pannunzio parece ser a implantação do BRT, aliás, que vem sendo bastante trabalhado pelo prefeito Pannunzio da cidade. Ou, além do BRT, o ônibus rápido, como é conhecido popularmente. Como é esse projeto? Como ele vai impactar a cidade? As pessoas têm muita curiosidade de saber como fazer para passar em alguns corredores em específico ônibus maiores e mais articulados. Sim, esse é um desafio grande, é o início. Antes de falar exatamente no BRT, vamos falar o que a gente já vem fazendo ao longo do tempo. Na verdade, muitos corredores de tráfego, exemplo ali da Zona Sul, ali que vai para os shoppings, a região do Campolim, já não é permitido o estacionamento. Então, aonde que anda o transporte coletivo urbano? Anda mais à direita da via, onde tem seus pontos. Quando você proíbe o estacionamento, você ganha velocidade com o transporte. A primeira coisa que você tem que fazer numa cidade quando você vai planejando o sistema de transporte. A partir dali, quer dizer, não tem mais estacionamento, você tem que priorizar ele na velocidade. Aí o que você faz? Ou você coloca a faixa exclusiva à direita, porque o nosso BRT também terá trechos, ou terão trechos com faixa exclusiva à direita, e se você quiser dar mais prioridade ainda, você faz um corredor exclusivo. Pode ser no meio do canteiro, o canteiro se alarga, o ônibus vai no meio, ou próximo ao canteiro, aí o ônibus funciona com a porta à esquerda. É a última faixa próximo ao canteiro que você dá a priorização. O nosso BRT vai ser isso. Temos 35 quilômetros de corredores, né? Uma boa parte em corredor exclusivo quando estão nas avenidas, e em outra boa parte, que seria o eixo sul da cidade e o eixo leste, com faixas exclusivas, sempre priorizando. Quando a gente dá aula na faculdade e fala sobre demanda de transporte, há um tempo atrás a gente falava para exigir corredores, a gente só falava na capacidade do ônibus. Então até 5.000, 7.000 passageiros por hora você deve priorizar o transporte. Mas mudou, porque a quantidade de veículos ficou tão grande que não é só a capacidade do transporte, o número de passageiros que se exige para se ter um corredor. É também a condição da velocidade e da fluidez, quer dizer, o ônibus precisa andar. Então, por isso, nós teremos 35 km de corredores. O lugar mais apertado, talvez, nesse trecho todo, seria na Avenida São Paulo, próximo ali a uma farmácia, naquele trecho. Ali já tem um processo de desapropriação daquelas casas à direita, que já todas, a maior parte já tem recuo. Então, ali é o único problema que talvez ficasse uma faixa à direita e mais uma faixa só para o veículo. Mas não tem problema, porque se tiver muito apertado com uma condição, naquele trecho ainda, antes de uma desapropriação maior, o ônibus compartilha com o carro. O importante é dizer, e é importante já dizer, que isso sempre em detrimento do individual. Haverá, como está havendo em São Paulo, uma dificuldade para o carro individual, né? Uma dificuldade adicional, porque não se inventa espaço para priorizar o transporte coletivo. Então, por isso que nós estamos trabalhando numa PPP, para que dê muito boa qualidade para o transporte coletivo e alguns usuários que usam o carro no seu cotidiano possa também deixar o seu veículo e passar a usar o transporte coletivo. Você acredita que esse detrimento ao veículo, ao transporte individual, ele vai funcionar? Funciona, é uma mudança de comportamento. Aliás, é a frase que eu gostaria de deixar até do Dezembro Verde, é que eu falo isso. Nós temos que mudar comportamento. Nós só vamos dar preferência à vida mudando nosso comportamento. Isso já diz tudo. Nós não sabemos nos comportar efetivamente no trânsito. O brasileiro tem um vício de achar que o veículo particular, ele se faz com o veículo particular, né? Ele é o seu veículo, ou o veículo que expressa a sua personalidade, e já começa por aí. Então a gente tem que mudar o comportamento. Então isso é difícil, ao longo do tempo a gente vai conseguir isso. Agora, é claro que detrimento individual naquelas pistas. Mas não vamos esquecer que tem o Sorocaba Total 1, o Sorocaba Total 2 chegando, nós temos eixos de vias que não está programado para o BRT ainda, mas para carros particulares. Temos o eixo da Zona Norte que está sendo muito utilizado, Ulisses Guimarães e outros eixos também ficando pronto, viadutos. Então, para dar condição, porque o veículo particular consegue escolher as suas rotas alternativas. E o transporte coletivo, até porque transporte coletivo é aquele que tem itinerário fixo, vai andar nos principais corredores. O particular vai se acertar. Por que foi colocado a faixa exclusiva polêmica na Comendador Éter e na Menino Matarazzo? Ela só foi colocada depois de ter sido inaugurado a Avenida Ulisses Guimarães, porque daí diminui para quem precisava usar aqueles corredores, tem alternativa para o carro e você prioriza no principal corredor o transporte coletivo. O que se espera obter com o BRT? E como ele vai mudar a vida do usuário do ônibus e também do motorista? Sim, do motorista, na verdade, ele vai ter que ser qualificado para operar um sistema que provavelmente vai operar com porta direita e porta esquerda, então ele vai ter que ser treinado para isso. Mas os nossos motoristas são muito bons, isso não tem muito problema não, acredito.
Para o usuário, algumas linhas ele vai poder sair direto do bairro e vai atingir o seu destino com a mesma linha, outras ele vai aumentar a frequência, ou seja, diminuir o tempo que ele passa no bairro, mas ele vai ter que descer no corredor para ele pegar a linha tronco, vamos dizer, que seria do BRT, para ganhar o seu destino. Mas sempre melhorando, porque a gente fala, vai ter que descer e pegar a linha tronco, mas no total da viagem ele vai ganhar tempo. Os semáforos nos corredores onde passa o BRT serão praticamente atuados melhor dizendo, pelo ônibus, com sensores. As estações serão de vidro, pode ser pelo clima de Sorocaba, a gente está vendo ainda, ou um sistema de ventilação especial, ou até ar-condicionado. Então são veículos especiais que vai dar fluidez e velocidade. Ou seja, o que a gente quer? A gente quer que o usuário que escolher o transporte coletivo vai escolher um modo de transporte rápido, eficiente, né? E que ele possa, da sua origem, chegar ao seu destino com mais rapidez, com mais conforto principalmente. Você acha que é possível convencer o cidadão que possui um automóvel, um veículo individual, a deixar em casa o veículo para ir trabalhar ou estudar ou fazer qualquer outro tipo de atividade e começar a utilizar o transporte coletivo, de começar a acreditar que o sistema seja eficiente? Difícil. Eu deveria responder para você não, efetivamente. Você me conhece, mas isso é mudança de comportamento. Nós temos que trabalhar para isso, porque se a gente não trabalhar por isso, a minha geração agora, outras gerações que vier pela frente, o mundo trabalha assim. Mas não é porque a gente tem que mudar o comportamento, é porque senão ninguém vai andar. Não tem como andar mais, não tem mais espaço viário para tanto carro. Sorocaba ganhamos 80 carros por dia, é um absurdo. Então não tem como mais, vai chegar uma hora que a gente tem que dividir um pouco. E eu quero deixar claro aqui, antigamente a gente batia muito em dizer que o esquema do governo federal é para se comprar carro, incentiva isso. Tudo bem, se a metodologia, se a fórmula econômica é para comprar carro, não tem problema, vamos continuar tendo o nosso carro. Só que vamos restringir o uso dele. Para aquelas atividades mais cotidianas, que não seja para lazer, vamos imitar os europeus, né? E vamos usar o transporte coletivo, amanhã com o VLT. Agora é claro que o transporte coletivo tem que ser bom, eficiente, notadamente para atender todo mundo ele tem que ter uma tarifa democrática, uma tarifa boa, barata, né? De qualidade e rápido. Se tiver tudo isso, eu tenho certeza que a gente começa a pensar já em algumas situações deixar o nosso carro mais na garagem para usar o transporte coletivo. Só para esgotarmos um pouco este assunto, Gianola, o cidadão procura o conforto e procura a rapidez no seu transporte, tanto para ir trabalhar, para estudar ou fazer seus afazeres do dia a dia. O que no transporte coletivo você pode nos dizer que seja atrativo para que essas pessoas possam começar a migrar para este tipo de transporte? Então, hoje eu não posso dizer de Sorocaba, porque como a gente conhece o Brasil inteiro e está presidindo o Fórum Nacional, a gente sabe que Sorocaba está um passo à frente. Sorocaba está com uma idade média de 3 anos de frota, tem GPS em toda a frota, é uma frota acessível em 98% dos carros, então tem muita coisa boa aqui. Mas vou falar um pouco do Brasil inteiro, porque isso aí não é Sorocaba, né? Sorocaba que podia dar um exemplo de muita gente largar o automóvel e o BRT a gente quer que algumas pessoas façam isso. Mas o atrativo que eu não falei para você, ele tem que sentir que ele consegue pelo menos agora chegar mais rápido. Porque se eu colocar hoje em dia um ônibus bonito, um ônibus que tenha lá uma televisão, ou que ele possa ir sentado, ainda não é suficiente. Porque ele está junto com outras pessoas, né, dentro de um coletivo. É claro que ele quer, mesmo que congestionado, estar assistindo o seu DVD, escutar uma música com ar-condicionado. Não, ele tem que ver que mesmo que ele tiver com a música com ar-condicionado, por uma questão física, ele não vai conseguir andar. Se ele não andar num meio de massa, vamos dizer. Então seria o transporte coletivo, seria em outras cidades o VLT, que nós vamos ter também em Sorocaba, né? Aí no médio prazo, e depois, muito a futuro prazo também, o melhor meio de transporte de massa, que seriam os trens, notadamente o trem mais subterrâneo, que seria o metrô. Como evitar a questão do conceito superlotação nos transportes coletivos? Esse é um problema que tem a ver com a tarifa. Na verdade, se não tiver um órgão gerenciador forte e deixar o empresário, naturalmente, dimensionar a linha, é claro que não é maldade do empresário, é a questão do lucro dele. Ele vai fazer o lucro dele colocando talvez menos carros e colocando a maior lotação possível nos carros, humanamente possível nos carros, mas é aí que se chama o excesso de lotação. É claro que o transporte coletivo não leva carga. Quando você sai para buscar com um caminhão container no Porto de Santos, se couber 10, 12 containers numa carreta, você vai buscar 10, 12 e traz 10, 12. Transporte coletivo a pessoa pode ir ou pode não ir. Então sempre o dimensionamento é uma média.
E em nível de custos de transporte, a gente tem que dimensionar com um nível de lotação, no mínimo, nível D, para não dizer o nível E, que seria o último. Então, o nível que também está sendo discutido desde junho deste ano é o nível de serviço. Normalmente se dimensionava com 6 passageiros em pé por metro quadrado. Hoje já se fala, as ruas falaram isso, já tem contratos de transporte exigindo apenas 4 passageiros em pé por metro quadrado. Né? Claro que isso tem a ver com custo. Fernando, rapidamente queria dizer dos custos. Nós temos no Congresso um regime especial sendo votado, que o deputado Zaratini é o relator, chamado REITUP. Esse regime não foi votado esse ano, esperamos que o ano que vem consiga ser votado, que na verdade é um regime que ele reduz efetivamente o PIS, o COFINS, o óleo diesel e exige algumas coisas das cidades para que essa redução seja efetiva. Aí sim, podemos diminuir a lotação no ônibus e diminuir o custo também. A segurança seria um atrativo no transporte coletivo? Afinal, são raros os acidentes e praticamente não há mortes nesse tipo de transporte. Sim, é muito mais seguro do que o individual. Você falou, eu até peço desculpa de não ter colocado nos 5 pontos, mas a segurança sim. Seja a segurança, inclusive agora com a bilhetagem eletrônica, a segurança até não tem mais dinheiro dentro do ônibus, que era um problema sério. Eu trabalhei em empresa de ônibus que a gente tinha praticamente 1 ou 2, 3 assaltos por dia. Né? Isso era um absurdo. Hoje a gente não tem mais isso, que seria a segurança normal, com os terminais de ônibus, com a estação do BRT, também a segurança de quem pega o transporte, que podia ser uma questão de segurança pública, né? E a segurança do trânsito em si, praticamente quase que se não tem, e quando se tem poucas vítimas, graças a Deus, no nosso transporte. Aproveitando a oportunidade para partir para a campanha da URBS também, Gianola, nós noticiamos dias atrás, o jornal Cruzeiro do Sul, que 2 pessoas morrem por semana no trânsito em Sorocaba. Por que isso acontece? Como evitar essas mortes e tantos outros acidentes? Esse é um problema sério. Na verdade, e durante esse mês de dezembro a gente teve menos óbito e foi muito bom, porque a gente até brincou que será que a campanha fez exatamente isso? Não é só a campanha. A campanha ajudou com certeza absoluta, mas foi uma série de ações. A gente, infelizmente, no óbito, a gente teve 19 óbitos há um tempo atrás, 2010, vamos dizer, 2011 já pulou para 50, não tem um número muito assim, mas a gente está fechando nesse número, a gente não consegue diminuir. Claro que se você considerar a frota de veículos, esse número vem caindo, mas a gente trabalha com número puro, até para aguçar a gente. Claro que se eu ficar com 50 óbitos em 3 anos, pelo número de carros que entra, entre 80 carros por dia, você ao longo de 3 anos você tem muito menos mortos por 10 mil veículos, que é o índice oficial. Mas não, nós trabalhamos com número puro e trabalhamos também com óbitos a 30 dias do acidente. Entendeu? Então, mesmo assim, esse é um desafio que a gente não está conseguindo diminuir muito como queríamos, mas também não está conseguindo aumentar, o que já é um grande sucesso. Então, deixa eu repetir, esse número por 10 mil veículos faz com que o número nosso seja pequeno, seja menor a cada ano, mas o número puro ainda nos deixa com a consciência pesada, porque morrer no trânsito é um negócio que não é uma doença, é um negócio que não dá para se ter. E cada pessoa da família, cada amigo tem um trauma desse, é um trauma muito grande. Sem contar com o número de pessoas que ficam inválidas no trânsito, sem pensar na questão do óbito, mas a invalidez, né, a paraplegia geral que se dá num acidente de trânsito. Então esse é um assunto muito sério e que o Brasil deixou muito tempo de lado e precisa tomar mais seriedade nisso. Qual a principal causa desse problema? É o comportamento dos motoristas e como entram as motocicletas nessa história? Sim, você falou muito bem. Por isso que eu falo bem que a minha frase melhor é a mudança de comportamento. É o comportamento dos motoristas, né? Na verdade, a gente não dá para explicar por que no trânsito, por que o brasileiro no trânsito faz isso ou se comporta mal. E o que é comportamento? Bom, comportamento é você não se beber, vamos ser contra tomar uma bebida, mas não dirige, né? Alguém dirige por você. Respeitar as leis de trânsito parece uma coisa tão simples, a gente respeita todas as leis, então não pode parar, não, tem que dar um jeitinho, pode parar só um pouquinho, né? Então as infrações são inúmeras e esse comportamento no trânsito, inclusive, tem uma frase que eu gosto muito também, que nós somos adversários no trânsito. A pessoa passa do meu lado, dá um pisca para a direita, eu vou um pouco mais na frente e não deixa ela entrar na minha frente. É verdade. Quer dizer, isso quando se dá pisca, que também se dá pisca é um problema seríssimo aqui na nossa cidade e também no Brasil. Quando dá pisca fazendo a manobra já, né? Exatamente. Então, e você acha que ele é teu adversário. No trânsito temos que ser parceiros e não adversários. Isso é muito importante. Isso eu já falava até no Comutran, a gente falava muito isso. E isso é uma coisa simples, né? Segura um pouquinho, dá lugar para outra pessoa entrar, né? Vamos ser parceiros que a gente vai fazer um trânsito melhor, um trânsito mais seguro, fundamentalmente.
A URB está com uma campanha sobre faixas de segurança, as faixas de pedestres. O pedestre também precisa ser educado para o trânsito? Sim, também é mudança de comportamento. Gozado, quando eu falei em mudança de comportamento, a gente primeiro tem dois conceitos. Quando eu falo em via, a via é desde a parede da casa de um lado até a parede da casa do outro lado. Portanto, via é a via do automóvel, mas via também é calçada, via também é ciclovia. Então, quando eu falo mudança de comportamento nossa também, certo? Porque eu sempre brinco, vou abrir um parênteses aí, né? Eu costumo abrir uma palestra e falar assim, ó, eu estou aqui porque todo mundo pensa que conhece de trânsito, inclusive eu. Porque a gente tem que mudar o nosso comportamento, a gente também erra. Então, pedestre, ciclista, usuário de carro, usuário do ônibus, o passageiro que não está dirigindo, todos, o pedestre quando vai atravessar, que não você está falando. Então tem que mudar o comportamento do pedestre. E aí, o pedestre talvez nem saiba que ele tem prioridade na faixa, o que a gente fez nesse mês de dezembro, vai continuar em 2014, né, para priorizar. Talvez o motorista não saiba até que ele pode tomar uma infração gravíssima, né, por não respeitar. Claro que ele tem medo, porque o outro atrás também tem um comportamento errado que vai xingar e vai bater nele atrás. Né? Porque eu não paro na faixa porque alguém vai me bater na traseira, porque não está acostumado. Então é difícil. Como mudar comportamento é difícil, a gente tem que fazer uma campanha lúdica, uma campanha com vocês aqui. Fundamentalmente é importante que a mídia, o Cruzeiro, a Fundação Baldino do Amaral está de parabéns mais uma vez, eu repito, por nos ajudar e nos apoiar nessa campanha. Né? Nesse mês de dezembro tivemos editoriais apoiando esta campanha da faixa, o nosso Dezembro Verde também. Eu acho isso muito interessante. Só se muda comportamento paulatinamente, é devagar, é demorado, mas nós temos que seguir esse objetivo, senão a gente não vai melhorar nem trânsito, nem transporte público. Dentro dessa linha, um comentário, né? É interessante, um fenômeno, o motorista que para na faixa de pedestres em Votorantim, que os motoristas estão educados naquela cidade, não para aqui em Sorocaba também, quer dizer, é difícil de entender. Eu queria aqui, complementando, Genola, os amarelinhos, como você avalia o trabalho deles? Eles colaboram com essa mudança de comportamento de condutores e pedestres também? Olha, eu acho que se tem alguma coisa que eu mergulho nesse tempo todo, porque a gente trabalha nessa área, escolhemos esta área para trabalhar, foi a inserção dos agentes da autoridade de trânsito civis, que seriam conhecidos aqui como amarelinhos, porque a gente escolheu a cor do trânsito, que é amarelo. E a calça preta. A gente tem treinado muito eles, na verdade tem um curso que o Detran, na verdade o Denatran põe no seu site de praticamente 70 a 90 horas, a gente dá mais de 160 horas de treinamento, relações pessoais, então foi muito bom. Eu acho que, claro que tem algumas críticas, ninguém gosta de ser fiscalizado, mas a maioria aceita a fiscalização e sabe que eu posso fazer o certo, mas tem muita gente fazendo errado e precisa ser fiscalizado. Então eu acho que, e mais do que só fiscalização, a parte operacional, né? O que eles têm dado de apoio à questão quando precisa, tem um acidente, ou a pessoa está com algum problema na via, então eles estão sendo, na verdade tem que se ver o amarelinho não como um cara que pode multar, né? A pessoa que está ruim lá, que vai me complicar a vida no trânsito, não, é a pessoa que pode te apoiar, a pessoa que vai multar aquele que pode bater em você, né? Porque no trânsito a gente tem medo também, você pode fazer tudo certinho e pode partir um carro para cima de você, como houve esses acidentes no mês de novembro, gravíssimo aqui na cidade de Sorocaba. Então, foi um grande avanço a gente colocar esses agentes. Temos também a participação de alguns agentes da Guarda Municipal, que nos dão um apoio mais efetivo, mais ostensivo. E também temos a parceria da Polícia Militar, que faz, além da parte estadual do trânsito, a parte municipal. E aqui eu quero agradecer a todos esses agentes, ao comando da Polícia Militar, pela parceria. Orientação funciona mais que multa? Orientação funciona mais que multa, mas a gente pensa que orientação é dado com CFCs. É quando você faz a reciclagem, quando você tira a carteira, quando você faz uma campanha educativa. Os agentes de trânsito, muito antigamente no Código Antigo, não era discricionário, ele podia muito bem ficar apitando, podia orientar. Você perde o controle se você fizer isso. Então, na verdade, os agentes, em constatando a infração, ele é obrigado a multar. Mesmo assim, existe o bom senso, que não está no código, e a gente também tenta ensinar, o que é difícil, mas tenta ensinar o bom senso para algumas situações. Mas é bom que se diga, não há, o código ele é claro, quer dizer, você não fica naquele negócio de perdoar, perdoa daqui, e nós não temos muitas histórias boas de perdão no trânsito por longo esse Brasil atrás, não. É verdade. Renato Genola, são 30 minutos de programa e o assunto do trânsito é tão expansivo, tão grande, que a gente não consegue esgotá-lo, claro, em meia hora. Mas já quero agradecer a sua participação no Vida Pública de hoje. Bom, eu que agradeço, estou à disposição, vamos fazer outros programas, efetivamente, com trânsito e transporte. Estaremos aqui para falar do BRT, efetivamente, e quero parabenizar mais uma vez aqui
A campanha Dezembro Verde, quero parabenizar em nome do senhor Laelso, que me ligou, entendeu? Conversamos sobre a campanha, apoiei integralmente, junto com o governo Panunzio, a campanha e achei que a gente deve fazer outras para o ano que vem, na Semana Nacional do Trânsito. Parabenizo então a Fundação Baldino Amaral, o Cruzeiro do Sul, por esta campanha, porque tudo que vem a favor da preservação da vida, neste caso do trânsito, é positivo. Muito obrigado. Muito obrigado, Gianola. O Vida Pública de hoje conversou com o diretor-presidente da Urbis Trânsito e Transportes, o engenheiro civil Renato Gianola. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, e também na TV Votorantim, canal 10, e TV Comunitária, canal 3, pela Supermídia. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.